Boa noite a todos que estão nos prestigiando, mais esse evento online da UAB Caxias do Sul. Hoje o evento, nessa noite quente de quarta-feira de novembro, hoje o evento é As Fake News e o Discurso de Ódio nas Eleições. É um evento que foi organizado pela UAB Subseção de Caxias do Sul, em especial pela Comissão Especial de Pleitos Eleitorais. Essa comissão que tem feito um excelente trabalho de conscientização, de fiscalização e de acompanhamento de todo o processo eleitoral. O evento é possível graças ao patrocínio da Universidade de Caxias do Sul, a UFS, e a empresa R Master Sul Cartório Postal, que são nossos patrocinadores dos eventos. Hoje nós temos a honra de termos aqui conosco o Dr. Edson Borowski, que é chefe do cartório da 69ª, é difícil, né? Zona Eleitoral, a 169, Zona Eleitoral de Caxias do Sul, que é economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Direito Eleitoral pela ESPM e Gestão Pública pela Universidade Federal de Santa Maria. E autor do livro As Fake News e o Discurso de Ódio nas Eleições de 2018. Né? Boa noite, então, Edson. Eu também, antes de passar a palavra, só eu vou aproveitar aqui para também fazer a apresentação da nossa também convidada, que é a doutora Fernanda Pimentel, advogada, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, professora universitária, coordenadora do curso de Direito da Unifitec, e é vice-coordenadora da nossa Comissão Especial de Pleitos Eleitorais da UAB Caxias do Sul. Boa noite também, então, doutora Fernanda. Quero registrar que a gente tem a presença aqui acompanhando pelo Zoom, então, dos acadêmicos do curso de Direito da Universidade, da Unifitec, né, melhor, da cadeira de Introdução ao Direito, né, que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos os novos ou futuros colegas advogados. Né? Bom, e também cumprimento aí todos os advogados, colegas que estão nos assistindo, seja aqui pelo Zoom e também pelo Facebook, né, que está sendo retransmitido, e toda a sociedade em geral. Para nós, tanto Edson assim e doutora Fernanda, é uma honra, mais uma vez, né, então, tê-los aqui conosco, nesse espaço virtual da UAB Caxias, onde vocês emprestando aí um pouco do seu conhecimento aí para nós, né, passando o assunto que é polêmico e que é atual, né, que não é só de agora e não é só do Brasil, né, isso a gente tem acompanhado nas notícias, que acabou sendo um problema no mundo inteiro, em todas as eleições, e necessário, pelo menos, um entendimento de como funciona isso e de como isso pode atrapalhar a vontade popular, né, que é expressada pelo voto. A UAB não pode se furtar dessa discussão, até porque é um dos princípios da UAB, princípio inclusive previsto no artigo 44 do Estatuto da Advocacia, que a UAB tem por missão garantir o Estado Democrático de Direito. E dentro do Estado Democrático de Direito, nada mais básico do Estado Democrático de Direito é ter eleições com lisura, eleições limpas, eleições onde os candidatos possam apresentar suas propostas e o cidadão escolha em cima dessas propostas, sem influências externas ou influências mentirosas, né, como é o caso do próprio nome ali das fake news. Portanto, eu fico muito agradecido, então, doutor Edson, de ter aceitado o convite da comissão, e já lhe passo a palavra, então, para oportunizar aí a todos aí
o que pode nos trazer de informações e conhecimentos a respeito disso. Obrigado, doutor Rodmar. Minha saudação especial à doutora Fernanda, que, junto com o doutor Frederico Catani, têm sido parceiros. E eu já começo fazendo um agradecimento especial à OAB de Caxias do Sul, que teve uma decisão inédita. Eu não conheço nenhuma outra OAB ou nenhum outro local aqui do Rio Grande do Sul que tenha constituído uma comissão de acompanhamento das eleições, e eu me senti muito feliz, muito acolhido pela comissão, e nós sempre tivemos uma dificuldade no cartório eleitoral, na justiça eleitoral, em sermos acompanhados. Então, nessa eleição é a eleição que eu não me sinto só. Eu vejo que não somos solitários na defesa da democracia, da justiça eleitoral e do Estado Democrático de Direito em última instância. Então, obrigado, doutor Rodmar, obrigado, doutora Fernanda, pelo apoio, pela parceria. Bom, outro agradecimento que eu preciso fazer bom, o livro, né, vocês já devem ter visto alguns comentários, então o livro está aqui. Quero fazer um agradecimento muito especial à Paixão Editores, a Ana, que é a proprietária da editora, é uma pessoa fantástica que tem me atendido de uma forma muito especial, e já avisou que amanhã chega o segundo lote, né? O primeiro lote, a primeira impressão do livro já esgotou, e amanhã está chegando em Caxias do Sul a segunda impressão, e ela está próximo de esgotar de novo, né? Porque a lista de espera já passou de um bom número, e espero que bom que esgote, né? Mas quem ainda tiver interesse, o livro também está disponível no site da Amazon, no site da Paixão Editores, e a compra pode ser direta também, não precisa ser aqui pelo autor. Mas vamos lá. Primeira questão é dar uma saudação especial aos alunos do curso de Direito, e quem está entrando nesse mundo do direito. É sempre muito interessante, né? Eu sou economista, né? A minha formação, eu me considero mais economista, inclusive, do que bacharel em direito, né? Mas o estudo do direito é algo que nos apaixona, e ainda mais na área do direito eleitoral, que é uma área que envolve emoções, que envolve eleições, que envolve decisões. Então, o direito ele é muito interessante, muito rico nessa área. Quero agradecer também ao professor Diogo Reis, que é, na minha avaliação, né, até por uma questão de proximidade, a maior autoridade hoje no Brasil. Ele é da Fundação Mackenzie, de São Paulo, e também é um dos fundadores do Instituto Liberdade Digital. Eu até sugiro que vocês possam anotar o site Instituto Liberdade Digital e acompanhar o professor Diogo Reis, que casualmente, né, é o autor do prefácio do meu livro, né? Então, o professor Diogo Reis na minha avaliação, a maior autoridade hoje no assunto no Brasil, e é uma indicação que eu sempre deixo. Bom, o livro trata de uma parte do problema relacionado a fake news, e eu queria até dialogar com você no sentido de que, pelos últimos acontecimentos, né, que a gente passou aqui em Porto Alegre e em outras partes do mundo, inclusive, nos Estados Unidos principalmente, se fosse reescrever o livro hoje, talvez eu não tirasse nenhuma palavra do livro, mas eu alteraria o título. Porque eu acho que o que a pesquisa e o que está escrito no livro diz muito mais sobre o discurso de ódio do que sobre o meio pelo qual ele é difundido, que são as fake news. Eu faria esse ajuste, eu faria o discurso de ódio e as fake news nas eleições de 2018. E iniciando essa pesquisa, ainda lá no início, mais na metade de 2018, quando o TSE, inclusive, estive em Brasília, não no seminário, mas eu estava lá na época do seminário, ainda na gestão do ministro Fux, e a preocupação em 2018 era realmente com a avalanche de
mensagens fraudadas na eleição. Eu chamo de mensagens fraudadas, que é o termo mais atual que o próprio professor Diogo Reis tem utilizado em suas palestras. Ou seja, notícia falsa, fake news, isoladamente, ela não responde à necessidade de qualificar o que nós estamos vivendo hoje nas redes sociais. Mas a notícia fraudada seria um guarda-chuva um pouco maior do que a redução de fake news. Mas é óbvio que a popularização do termo, ele atrai, né? Então, também temos que utilizar o marketing para chamar a discussão nesse tema. E eu falo do discurso de ódio no título, mas eu queria ler a minha dedicatória e uma música. Não sei se dá para ver, aqui atrás eu tenho na minha sala a letra da música Ordinary Love. E o YouTube fez em homenagem a Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso por uma luta muito atual contra o racismo e contra a exclusão. Então, Mandela, YouTube, começa assim a música. Somos fortes o suficiente para um amor simples? Não podemos mais nos apaixonar se não podemos sentir um amor simples. E não podemos alcançar outro nível se não podemos lidar com um amor simples. Ordinary Love. Qual o antídoto? Muita gente tem me perguntado, Edson escreveu um livro que fala do discurso de ódio. Como nós vamos combater o discurso de ódio? Com o amor. Não há outro antídoto para o ódio se nós não respondermos com o amor. Então, o livro ele faz uma viagem a todos os modelos, os principais modelos de democracia, e ao longo de toda a história nós percebemos que a democracia sempre foi um processo difícil, doloroso. E o Norberto Bobbio, deixa eu ver se eu acho a fala dele aqui, ele, na introdução do seu livro, ele fala assim: a democracia não goza no mundo de ótima saúde, como de resto jamais gozou no passado. Portanto, a democracia sempre foi algo a ser perseguido, desde os gregos, desde a Idade Média e nos dias atuais. Então, a democracia sempre foi um problema. Um problema porque ela dá voz. A democracia empodera. E quem tem empoderamento e quem tem voz incomoda e muda o mundo. Então, o livro viaja um pouco nesses processos, nessas teorias democráticas, para trazer isso. Ao longo de toda a história da humanidade, quando a gente vai falar de democracia, nós falamos de dificuldade, de obstáculos, de transposição de muitos e muitos anos de luta para que a democracia possa ter sobrevivência. E, claro, como o livro fala muito de internet e de fake news, nós também tivemos que buscar nas teorias mais recentes, e aí eu encontrei, né, de uma forma muito feliz até, eu resgatei um pouco do que Pierre Levy falou em sua Cybercultura. Pierre Levy, na década de 90, escreveu esse livro, e tu vê como a situação como o nosso novo normal aqui é interessante. O Pierre Levy, na década de 90, falava que o futuro no cyberespaço, do ponto de vista da educação, tem um capítulo, Fernanda, que eu sugiro que tu leia. Posso te prestar o livro, se tu quiser, porque é difícil. Sobre a educação no cyberespaço. E ele foi a primeira vez, antes mesmo de nós irmos para as aulas síncronas, lá no livro, em 1997, Pierre Levy já falava das aulas síncronas. E depois André Lemos, uma parceria, André Lemos, o professor Pierre Levy, é um antropólogo angolano, mas cá na França, agora nos Estados Unidos, mas que no Brasil tem a parceria do professor André Lemos, da Universidade Federal da Bahia, e que traz para nós a ideia da cyberdemocracia. E
A visão otimista, tanto do Pierre quanto de André Lemos, foi muito criticada, e ainda é, numa ideia de que eles foram otimistas demais. Mas eles tinham uma visão, e têm ainda, né, uma visão a longo prazo. Efetivamente, hoje, nós temos instrumentos para construir uma democracia virtual. Não estou falando aqui de voto pela internet, nem de voto pelo celular, nada disso. Mas na escola, na associação, no ambiente de trabalho, nós podemos criar meios virtuais de tomada de decisões. Então, Pierre Levy e André Lemos, já no início dos anos 2000, buscavam isso como uma visão de médio e longo prazo, que era, na visão deles, algo natural, né? Algo que a humanidade acabaria por experimentar de uma forma ou outra, né? Então, esses estudos foram muito interessantes. Não quero falar de todo o livro, porque senão o pessoal não vai comprar, né, Fernando? E aí já vai dizer, não, eu já sei o que tem o livro, já sei qual é a parte e tal. E aí, atualizando os dados, tanto de André Lemos, principalmente, que é um autor mais, que produz mais aqui para o Brasil, né? Nós efetivamente conseguimos identificar que aquilo que foi previsto efetivamente avançou, não numa linha reta, mas em 2018, o estudo que a gente apresentou é que em torno de 91% da população brasileira tinha acesso à internet, e destes mais de 90% tinha acesso ao Facebook. E aí o Facebook, nós precisamos estudar a sua arquitetura. Ela é construída primeiro na velha ideia de Mark Zuckerberg de unir as pessoas. E efetivamente ela nos uniu, né? Nós acabamos reconhecendo os nossos familiares distantes, acabamos nos comunicando com familiares que estão não no nosso espaço geográfico próximo, mas longe, mas ao mesmo tempo ele tem um fim capitalista, comercial, e aí ele precisa se autofinanciar e produzir lucros. E, portanto, essa é a grande dificuldade hoje que a humanidade tem, que no mundo nós temos duas estruturas que decidem o que nós, o que a Fernanda, o que os alunos dela, o Dr. Rudimar, todos nós, vamos discutir no dia de amanhã. O que é o algoritmo do Twitter, do Instagram, do Facebook, os links de busca do Google, do YouTube, que dizem para nós, olha, Edson, hoje eu tenho este cardápio para ti. Edson, ontem tu compartilhou algo sobre fake news. Eu estou te trazendo aqui uma bandeja com informações sobre o assunto que tu pesquisou. O Google, se a gente pesquisa algo na internet, uma cadeira de escritório, no 10, 15 minutos depois, você é uma enxurrada de informações sobre aquele conteúdo, né? Então, veja bem, antigamente, até tem alguém comentando aqui, não consegui ler o comentário, mas a gente vai poder discutir depois. O Jornal Nacional tinha esse papel. A mídia tradicional tinha esse papel preponderante. Ou seja, o que nós assistíamos às 8 da noite, através de um editor, no caso William Bonner, que apresentava a agenda política e social do próximo dia, era o que a gente acabava discutindo no próximo dia. Essa bolha da mídia tradicional, ela se rompeu com a internet. Mas, em contrapartida, nós hoje somos reféns dos algoritmos. Então, nós precisamos estudar um pouco isso no direito também. Eu sugiro que, se vocês puderem estudar um pouco isso nas disciplinas do direito, porque o que a gente estuda naquele formato mais tradicional, né, por exemplo, os crimes no direito penal, no direito civil, sobre responsabilidade, ele continua valendo. E eu trabalho isso um pouco no livro, no capítulo 3, no 3.5, sobre
possibilidade do direito regular o cyberespaço ou não? Deixo essa pergunta para vocês, inclusive, se vocês puderem colocar no chat quem acha que sim, quem acha que não, depois a gente faz um debate. Mas, por exemplo, crime de estelionato, hoje ele é absurdamente feito pela internet. Dificilmente, ainda tem o golpe do bilhete, né? A gente encontra muito dessas histórias do estelionato ali na praça, tarará, mas ele é feito pela internet. Então, o meio mudou, o tipo continua o mesmo, né? Então, nós precisamos nos atualizar, estudar um pouco mais sobre isso. Bom, falei um pouco sobre o livro, agora eu quero falar sobre o discurso de ódio, que eu acho que comecei com amor e vou ter que falar de ódio, não tem como, né? E como o Dr. Rudimar já introduziu, o Rudimar não comprou o livro ainda, mas acho que ele já leu. O discurso de ódio, no século XXI, considero ali desde que eu falo um pouco das eleições americanas de 2008, né? E até um dado aqui, vou dar um spoiler aqui. Um dado do dia da eleição de Barack Obama, em 2008, a quantidade de busca pelo termo racista foi maior do que pela busca de termos de valorização da chegada de um negro à presidência do país mais importante do mundo. Ou seja, nós disparamos gatilhos e esses gatilhos foram sendo alimentados. E foram sendo alimentados não como uma necessidade organizada, mas como uma estratégia política eleitoral. E aí, como o Dr. Rudimar falou, não só no Brasil, em todo o mundo. E aí eu quero sugerir uma segunda leitura, que eu acho que foi um dos livros centrais do meu estudo, que é Engenheiros do Caos, Giovanni da Empoli, que é um escritor, um engenheiro italiano, e descreve todo esse processo em várias regiões do mundo. E traz até uma informação que eu pouco tinha pesquisado, mas, por exemplo, o Movimento 5 Estrelas, que é o partido que teve mais votos nas últimas 2 eleições italianas, é um partido praticamente online. E defende, olha o paradoxo que nós encontramos nessa realidade, e defende que a democracia seja online. Isso não é essa área da democracia de Pierre Levy e André Lemos? Que defende que todos os projetos dentro do parlamento italiano, ou seja, dentro do sistema tradicional, sejam decididos pelo meio virtual. E aí eu faço até um comentário, não sei se vocês acompanharam, né? A gente fala muito de eleição no papel no Brasil, né? Mas vocês acompanharam a eleição do Senado, que elegeu o Alcolumbre? Nós temos 81 senadores e a votação era em cédula. Quantas cédulas saíram da urna? 82. Mas eu queria falar, isso não tem nada a ver. O que eu queria falar é que eu assisti uma parte da transmissão e coloquei no meu livro que o senador pelo estado de Goiás, Jorge Cajuru, e me chamou a atenção no momento da votação, ele foi ao púlpito, ao microfone, reclamar dos candidatos que haviam renunciado, porque isso estava atrapalhando a enquete que ele fazia no Facebook para decidir o seu voto. Vejam, um senador da República não tem opinião sobre a presidência da terceira autoridade do país. A quarta, né? Presidente, vice-presidente da Câmara e Senado. E ele consulta a internet. E ele esbravejava que a cada renúncia ele tinha que ir lá e atualizar a pesquisa.
é muito interessante que ele tenha adotado esse sistema, né? A Arlene, que é minha colega lá da Justiça também, do Judiciário, ele tem adotado isso. E veja, isso é um problema. Isso é uma democratização radical? Onde entram os robôs? Onde entra a manipulação dos algoritmos? Que, por exemplo, eu não recebi a pesquisa do senador Cajuru, porque o algoritmo não me achou. Ele vai achar quem acompanha o senador ou quem tem similaridade com o pensamento do senador Cajuru. Ou seja, ao invés de nós colocarmos na rede uma hiperdemocracia, nós entregamos para o algoritmo a decisão sobre a democracia. Vejam que paradoxo que nós encontramos aqui. E aí, chegando no discurso do ódio, né, isso virou uma estratégia. E aí o Empoli fala muito sobre a Hungria, sobre a Polônia, sobre o Brexit, sobre Trump, sobre o Brasil, sobre várias e várias experiências no mundo que utilizaram como principal estratégia eleitoral e política, inclusive para se manter depois, o discurso de ódio. Eu preciso manter um padrão de discussão tal que eu prenda a atenção de um grupo e eu consiga, através dessa atenção, reproduzir o meu discurso político. Então, sugiro isso muito para o Empoli, que é um escritor, assim, e ele fala muito do Brexit, quem acompanhou o plebiscito inglês, né? E tem uma frase dele que, para mim, ela é definidora, né? Enquanto na campanha eleitoral do Brexit, os defensores da permanência na União Europeia falavam com dados, os defensores da saída da União Europeia falavam com emoção. Então, o ódio, ele embrutece. E ele traz para nós uma ideia de que eu preciso destruir o inimigo. Eu preciso destruir a divergência. E no mundo hoje, nós temos uma série de exemplos de destruição da divergência como estratégia política. E aqui eu não posso deixar de falar que não foi apenas o racismo que matou George Floyd. Não foi apenas o racismo que matou João Alberto. Foi o discurso de ódio, que traz para a nossa vida a ideia de que aquele que é contrário ao que eu penso é meu inimigo e eu preciso eliminá-lo. E o discurso de ódio embrutece. Embrutece de tal forma que a ferramenta de quem utiliza do discurso de ódio é a exclusão. E por isso eu quero voltar ao início da nossa fala, quando eu falava do amor. Mandela ficou 27 anos na prisão. Voltou e enfrentou todos os seus algozes de peito e cara erguida. E trouxe de novo a África do Sul para uma normalidade de relações, que ainda tem racismo, mas não aquela normalidade anterior. Eu antes de falar aqui, eu estava pensando, nós tivemos prova de Fórmula 1 na África do Sul com o apartheid. Nós naturalizamos o apartheid sul-africano e, inclusive, o Nelson Piquet foi campeão mundial em 83, eu sou fã de Fórmula 1, em Kyalami, na África do Sul, com a exclusão racial absurda. O maior ódio que nós produzimos enquanto humanidade, enquanto espécie humana, é o ódio racial. É o racismo, gente. E contra esse ódio, para terminar, e eu quero só mostrar uma questão da eleição de 2018, como esse ódio ele permite que as pessoas questionem o sistema
de uma forma irracional. De uma forma que nem aquela pessoa que retoma um pouquinho da serenidade vai compreender que aquilo não tem o menor sentido. Eu vou mostrar um vídeo depois para vocês. Então, gente, para fechar, em 2018, nós tivemos um case, né? uma situação extraordinária no Brasil, que já havia exemplos em outros países, e que nos remete a essa reflexão. E o principal vetor de fake news em 2018 foi o WhatsApp, os nossos famosos grupos de família, né? Então, quem não recebeu aí na família a tal do videozinho, desculpa o termo pejorativo, né? A tal da mamadeira de piroca, ou, sei lá, kit gay, várias coisas que aquela pessoa com um pouquinho de racionalidade percebe que aquilo foge um pouco, né? Eu posso discordar de uma posição política, não gosto da posição de esquerda, de direita, não gosto de comunista, não gosto de direita, não tem problema. Mas algo que sai do controle, algo que ultrapassa a racionalidade. E aí, nós, dentro do sistema, confrontamos o sistema, questionamos o sistema com o ódio. E hoje nós vamos ter que combater com o amor. E a Fernanda, essa semana, me deixou muito preocupado, né? Eu mostrei o vídeo que eu vou mostrar para vocês, para a Fernanda, antes. E ela disse assim, não tem jeito. Não tem jeito. É difícil. E aí eu olho para essa música e penso, o que pensava Mandela em cada dia, em cada semana, em cada mês, em cada ano que ele passou numa prisão. E ele pensava, na minha avaliação, que nós vamos vencer. Então, Fernanda, te acalma. Nós vamos vencer. Eu quero passar só um videozinho, vamos ver se eu consigo aqui, gente. Tem essa questão da tecnologia, né? Nossas adaptações aqui. Eu vou passar o vídeo e vamos ver. Olha aqui. Eu quero que vocês prestem atenção. Deixa eu ver se eu... Aqui. Espera aí. Prestem atenção no que ele quer falar para nós, gente. Tá bom? Não estamos ouvindo o áudio, Edson. Vocês percebem que tem várias pessoas juntas, né? Não é um vídeo produzido por uma pessoa apenas, né? Tem um conjunto de pessoas junto. Doutor, não ouvimos o áudio do vídeo. Ah, desculpa, será que... Ah, é que está no fone de ouvido. Vamos ver se eu tirar o fone de ouvido. Agora deu? Deixa eu só voltar aqui, peraí. Deu o som? Dei um joinha aí se deu som. Não? Não. Não, ainda não. Bom. Ele está mostrando, dá para me ouvir? Vocês me ouvem? Sim. Sim? Tá. Então, assim, ele está mostrando o aplicativo do TSE, que é a divulgação dos resultados. E ele foi ali no minuto, por aqui, na sessão 368, e ele quer mostrar, ó, sessão 368, né? Parei aqui, tá? Então, ele está dizendo que nessa sessão 368, o candidato que provavelmente ele apoia, ou alguém, recebeu um certo número de votos, né? Olha aqui. Aí ele chegou no candidato dele. Ele está procurando o candidato Alex Souza, que é esse aqui. Teve apenas um voto nessa sessão. E aí ele vai pegar um voto só. Isso. E aí agora ele vai pegar o boletim de urna.
que é emitido lá na urna eletrônica. E olha só, sessão 368, né, gente? Dá para ver aqui? Dá um joinha, Fernando. Dá para ver? Sessão 368? Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui ficou com um zoom melhor. 368, né? Legal. E aí ele vai mostrar que o candidato dele... Olha, tem várias pessoas, ele não está sozinho, tá, gente? E aí ele está mostrando ali o candidato dele. Olha lá. O candidato dele aqui... Um voto. Então, ele está dizendo que o que consta no boletim de urna não é a mesma coisa que consta no boletim da urna. Deu para entender? Faz o joinha. Vou voltar de novo. Sessão 368. Sessão 368. E aqui o BU. Opa, acho que tem aqui. E aqui de novo. Sessão 368. Deixa eu fechar aqui o filme e vou voltar. Voltei aqui, tá ok, gente? Esse negócio de tecnologia aqui, vocês sabem que não é assim tão fácil. Onde está a fraude? Fernanda, tu não pode falar, tá? Alguém arrisca? Posso pelo menos Alguém tem instigar o ódio? Vocês viram a sessão? Faz joinha. Se vocês quiserem abrir a tela, eu acho legal, gente. Eu acho legal. Se vocês quiserem abrir a tela, porque eu vejo o joinha, eu acho que fica melhor, né? A sessão é a mesma. Certo? Concordamos? Marcos, concordamos, Marcos? O Marcos é o único que está com a meio. Concordamos. A sessão é a mesma, né? Tem mais alguém que queira abrir a câmera e dizer se achou o erro ou não? Então, eu vou compartilhar a minha tela de novo. Vou mostrar duas imagens que a gente congelou. Ok? Cadê? Aqui. Essa é a imagem do boletim de urna. Estão me ouvindo? Fala aí, Fernando, por favor. Não estamos vendo o compartilhamento da tela. Então, acho que é eu aqui que share. Tá. Agora sim. Estamos ouvindo. Agora sim. Tá. Estão vendo essa imagem do boletim de urna? Uhum. Sim. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. A sessão é 368? Uhum. E qual é a zona? Sessão. Zona eleitoral 368. E a zona eleitoral 001. E o que ele estava mostrando no aplicativo? Ah, sim. A zona 368, a sessão 368 e a zona eleitoral número 9. Ok? Então, eu vou agora com o Share, Stop Share. Então, gente, vejam que alguém com uma certa racionalidade produziria isso com uma quantidade de pessoas próximas e divulgaria, inclusive ele fala, né, esse vídeo vai rodar o mundo, vai circular e tudo mais. Então, o que eu chamo, que eu acho que é um discurso que questiona o sistema. E esse é o grande dilema da justiça eleitoral nesse momento, é enfrentar o discurso e questiona o próprio sistema eleitoral brasileiro e decisões que é um sistema seguro e que as pessoas podem retomar a confiança. Deixo aqui, eu sei que tem algumas perguntas bem interessantes no chat e eu queria ficar à disposição de vocês. Obrigado pela atenção e estarei sempre à disposição que a gente
puder discutir esse tema, porque mesmo falando de ódio, Obrigado, Fernanda. Passo a palavra para ti. Vamos lá, vamos responder as perguntas aí. Edson, tu já imaginas o tamanho da minha lista hoje, né? Pelo primeiro dia que nós falamos, hoje ela está um pouquinho maior. E não interromper, mas dando andamento e conectando a tua fala, se fala muito nesta questão de substituição do advogado pela máquina, né? A tomada da tecnologia pelo nosso labor enquanto operador do direito. E aí tu vens com a palavra amor. O amor automaticamente nos remete à humanização. E aí, o papel do advogado, e por isso tão importante a OAB, e é tão bacana ter este espaço, né? Principalmente aí pelo presidente, que deu início à comissão especial, como vamos proteger o advogado se não estivermos em uma esfera que a humanização é tão necessária? Porque o algoritmo, ele realmente faz leituras míopes. Então, ele vai instigar aquele grupo que está focado na fake news, focado no seu discurso, e ele só se rompe quando vem a informação. E durante a tua fala, tu traz em muitos momentos isso, né? E acho que bem pensando numa questão de duelar, no bom sentido, de maneira colaborativa com o teu discurso, como é importante informar. Porque se estudarmos, e aí já complementando, né, a ciência do direito, ela é muito necessária. Eu não posso opinar, né? Eu não posso me valer do senso comum, e a gente vê, né, nos nossos bastidores, né, Edson, que eu comentava ali contigo, inclusive temos advogados, não na cidade, graças a Deus, não no estado, mas que vêm com opiniões sem fazer a leitura da legislação. Olha só, né? Se de um lado nós temos tanta tecnologia fazendo mapeamento de premonições do dia de amanhã, por outro, nós começamos a falhar no básico, que é leitura do trecho legal que dispõe como devo me portar. E aí queria te perguntar, assim, tua percepção, não só a partir dos estudos, que são extremamente relevantes do teu livro, mas do teu dia a dia, como quem opera no direito eleitoral, no pleito eleitoral, conhece? Será que se conhecesse, aconteceria com tanta força esse impacto de fake news? Passei a bola para ti. Não, Fernanda, é uma pergunta bem interessante e que eu tenho feito esse duelo com os meus colegas, às vezes, porque, na verdade, a grande maioria das suspeitas ou das situações que nós encontramos hoje sobre o processo eleitoral, elas têm como um sentido, como uma origem, a falta de conhecimento. Mas eu não quero, não gosto e não farei nenhum discurso que comece dizendo para alguém que aquela observação dela, ela é feita porque ela não conhece. Eu acho que isso nos afasta, isso nos cria uma barreira, e eu prefiro dizer, a tua opinião é importante para nós. Então, esse advogado, por exemplo, a gente estava conversando antes aqui, né, que eles querem, por exemplo, ter uma questão sobre a totalização, né? Todo mundo sabe, nós temos uma expertise no TSE de apurar a eleição em 2 horas. Isso a gente está mal acostumado, né? Muito mal acostumado. Tem um país aí, que eu não vou falar o nome, que até hoje não tem o seu congresso definido, gente. Tá? A eleição foi dia 3 de novembro, nós estamos hoje no dia 25, e eles não sabem quais os deputados que comporão, e o Senado também está ali, pode ter mudança, inclusive, da maioria do Senado. Isso 23 dias depois. Nós estávamos muito mal acostumados. E por uma questão que optamos em segurança, né, e evitando hackers, coisas assim, a centralização da totalização, ela se deu no TSE. E aí o que nós estávamos comentando antes,
quando alguém vai no Código Eleitoral e lá no capítulo sobre a apuração da eleição, ele encontra que a apuração tem que ser feita pela junta eleitoral, presidida por um juiz eleitoral e composta por mais 2 cidadãos de notória e devida conduta local. Não precisa nem ser advogado, mas não precisa ter conhecimento do direito, mas é a popular junta eleitoral, conhecida antes das eleições eletrônicas, que fazia a apuração. Então, lembram aqui, eu não sou da época, né, mas dizem que na festa da uva a apuração era nas mesas lá. Então, efetivamente, esse artigo, esse capítulo do Código Eleitoral, ele trata disso, de uma outra época. E a época atual hoje, a apuração é feita na sessão eleitoral. Mas como, Edson? Agora o Edson bebeu, estou bebendo água, tá? A apuração é feita no momento que o boletim de urna é impresso. Aquele boletim que nós vimos no vídeo, ele foi emitido no dia da eleição, quando o mesário concluiu o procedimento. Então, e a totalização é feita pelo TCE. Mas você falou muito bem. Eu sempre tive uma dificuldade, Fernanda, da robotização jurisprudencial, por exemplo. E esta eleição teve cases muito interessantes. A eleição de 2018, quando tratou de fake news, também nos apresentou, primeiro, o princípio da menor interferência no processo eleitoral, quando o TSE definiu que aquilo que não for ofensa, que não for manifestamente em verdade, não deve sofrer a interferência jurisdicional no processo eleitoral. E agora nós temos uma série de novidades. Aqui eu cito a live, né? Nós tivemos uma discussão muito rica sobre live, sobre arrecadação. Então, o direito eleitoral ele tem essa característica que talvez outros ramos do direito sejam um pouquinho mais rígido, um pouco menos aberto à inovação. Eu sempre tive dificuldade nos bancos escolares com os professores, quando eles citavam jurisprudência. Daí eu perguntava, mas professor, e a inovação? Quando que nós não podemos ter a jurisprudência, ela não é imutável. E aí a gente volta para a discussão entre moral e direito, né, Fernando? O direito, ele é a expressão do nosso convívio social, ou seja, das condutas morais que nós aceitamos ou não. Né? Então, quando nós fizemos um julgamento moral, o direito, em regra, ele também modifica a sua opinião. Então, no direito eleitoral, isso é muito comum, porque nós temos revisões da legislação eleitoral a cada 4 anos, praticamente. Né? Nos outros ramos é um pouco mais rígido, mas tentando não me alongar aqui, eu acho que tem uma pergunta ali do Helenilton, que bom, Helenilton, que você colocou a tua divergência sobre a questão do discurso de ódio, porque é assim que nós vamos superar. Você não, na tua opinião, todos os episódios que eu relacionei aqui não tem relação com o discurso de ódio. Bom, vamos dialogar, vamos divergir e vamos construir um futuro aonde nós não tenhamos racismo, aonde nós não tenhamos ódio e aonde a gente possa livremente andar em qualquer lugar, seja num mercado, seja numa padaria, né? Porque hoje, nessa semana nós tivemos um outro episódio de ofensa e de agressão numa padaria e que o ofensor saiu pela porta da frente. A diferença é que, num caso, havia uma pessoa negra e no outro uma pessoa branca. Será que isso não é um pouco esse discurso que a gente constrói ao longo do dia? Mas, Elilton, obrigado pela pergunta, acho que é muito importante e a gente precisa discutir mais isso, sim. Discutir na universidade, discutir na OAB, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que está acompanhando o caso, e a OAB é, para mim, a principal guardiã desse Estado democrático, né? Que nós precisamos tanto proteger no nosso dia a dia. Desculpa, Fernanda, falei demais. Corta aí, senão nós vamos ficar até meia-noite aqui. Mas tá bom o assunto. Obrigado, viu? Que mais? E aí, seguindo essa linha, né, de fake news, um aspecto que também é bem relevante e resgatado da tua fala inicial é o que é fake news.
discordar é saudável, é construtivo, é necessário e é parte da democracia. Às vezes, a impressão que dá, e principalmente quando começa a se mergulhar neste período pré-eleições, é que as pessoas potencializam a liberdade de expressão com o discurso de ódio. E será que talvez o fato de não existir o fomento ao cuidado do voto durante os 4 anos não seja um motivo de, no final, potencializar? Será que se existisse todo ano algo no sentido de ver o que aquele candidato fez, seguir a vida do legislativo, não diminuiria o poder da fake news lá no dia anterior à eleição? Com certeza, Fernando, tem toda a razão. Na verdade, né, como Aristóteles já nos ensinou, o homem a vida política ela está aqui. Eu estou discutindo com vocês, isso é política, né? A vida política ela se apresenta quando a gente acorda e discute com o filho se ele vai levantar e tomar o café ou não. Porque a política é mediação, né? Nós exercemos a política através da mediação. Eu não concordo, você não concorda. Acabei de fazer uma mediação aqui com o Helenilton. Eu tenho uma posição, ele tem outra posição, nós nos respeitamos e vamos seguir a vida com as nossas opiniões, mudando de opinião ou concordando com outra opinião. Isso é a política, né? E, infelizmente, também, além do discurso de ódio permanente como uma estratégia política e eleitoral, ela também tem um viés de desacreditação no sistema político. Ou seja, eu torno o sistema político tão nefasto que, ao invés de eu enfrentar esse sistema político, participar mais ativamente, eu recuo e nego. E aí nós encontramos, né, as campanhas de voto nulo, as campanhas de voto branco, a campanha de abstenção, e isso tem riscos, né? Nós tivemos, claro, nessa eleição, é uma eleição fora da curva pela pandemia, não vamos entrar nesse debate aqui, mas a eleição de 2018, por exemplo, ela, hoje 2016, para pegar eleições com um tempo menos traumático, já estou terminando, tá, Marcos? Daí a gente já faz um bate-bola aqui. As pessoas, em 2016, várias capitais do Brasil, a maior quantidade de votos era de branco, nulo ou abstenção, inclusive Porto Alegre. Então, isso traz uma deslegitimação, inclusive, para o exercício do mandato, né? Em 2016, aqui, em torno de 1/4 da população, dos eleitores de Caxias do Sul, simplesmente não votaram para prefeito, né? Abstenção, branco e nulo, em torno de 25%. Então, a deslegitimação do sistema, e aí envolve tudo, né? Desde da política no dia a dia, né? E a nós abandonamos certas experiências de participação de democracia representativa, né? Como nós tivemos na década de 90, início dos anos 2000, e isso traz uma desesperência, né? Não sei se existe essa palavra, né? Nós perdemos a experiência democrática. Então, votar todos os dias é ruim. Como a Suíça. A Suíça fazia um plebiscito a cada mês, a cada 2 meses tinha um plebiscito na Suíça. E eles chegaram no ponto, não, peraí, nós elegemos representantes, vocês tocam a vida e a gente vota de vez em quando. Mas também só votar a cada 2 anos, sem acompanhar o trabalho do parlamentar, sem acompanhar efetivamente aquilo que ele prometeu na campanha e o que está entregando durante o mandato, também é uma exclusão política perigosa. Então, nós precisamos retomar a prática política. Marcos. O Marcos queria falar também. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Eu queria retomar o que o senhor falou dessas abstenções, linkar elas com fake news, linkar com não aceitação de resultado, linkar com eleições norte-americanas e linkar com uma prévia de 2022 de não aceitação dos resultados. Voltando para o discurso de ódio de fake news, né? Existe essa campanha sistemática de desacreditação do sistema para chegar lá na frente e alguém dizer assim, viu, nós não nos elegemos, eles fraudaram as urnas. É a repetição do discurso de hoje. Me parece que isso vai acontecer.
diante do que eu vejo a comentários e tal. Outra coisa que o senhor falou foi a questão das pessoas não participarem, né, de não irem votar. Isso é um reflexo da desacreditação delas em tudo isso, né? E que as fake news, elas constroem essa desacreditação e, ao mesmo tempo, essas teorias da conspiração, de que todo mundo mente, e sim, o meme fala a verdade. As pessoas compartilham o meme assim, de uma forma incrível, dando veracidade ao meme e negando o fato, negando história e negando a vida em si, né? Como se nós todos vivêssemos dentro de um grande algoritmo. Eu me lembrei daquele filme com o Keanu Reeves lá, de que nós vivíamos numa Matrix, né? De que nós éramos enganados o tempo todo, né? Então, essas teorias assim, o que está acontecendo que nós não acreditamos mais no fato? O que está acontecendo que nós estamos duvidando da ciência, pelo amor de Deus, sabe? Então, isso tudo está levando para essas questões, ao meu ver, né, que vão acontecer daqui a 1 ano e meio, por aí. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre essas impressões. Obrigado. Marcos, que pergunta fantástica, tá? Aqui, acho que tudo pegou bem assim, o espírito da gente questionar, né, o que a gente tem visto. Então, eu vou dar um spoiler aqui. Tem uma frase, acho que não dá para ver, mas tem uma frase do Chomsky, que ele fala na página 53, Arlene. A Arlene está com o livro na mão ali. As pessoas já não acreditam nos fatos, né? E aí, tanto o livro Pós-Verdade, do jornalista inglês, o Matthew Duncan, eu uso muito memes aqui no livro, tá, Marcos? Por que o meme, porque é uma linguagem simples e vai direto ao ponto e direto ao teu coração, né? Então, talvez a nossa estratégia, e às vezes eu fico me questionando, se talvez, em vez de escrever teses, a gente não teria que contratar um produtor gráfico para escrever memes. Porque, às vezes, as pessoas acreditam mais em memes do que na vida real, né? Então, eu falo memes, né? Mas, na verdade, em posts, né? Vamos falar em post, então, né? Presidente, você falou em eleição 2022. Eu não vou entrar nessa canelada aí, viu? Porque acho que ainda está muito longe. Nós não terminamos, a gente não terminou 2020 ainda, tá, Marcos? Então, por exemplo, a primeira, eu estava falando, acho que eu não sei se eu falei, Fernanda, para todo mundo, mas é a primeira vez que eu trabalho na Justiça Eleitoral desde 2006. Nós sempre colocamos os boletins de urna à disposição para a leitura dos candidatos. E nessa eleição agora, pela primeira vez, tem 2 candidatos que querem ir no cartório conferir os boletins de urna. E ótimo isso. Que bom, nós estamos pedindo isso há 20 anos, né? Desde a urna eletrônica. E o que você falou sobre, por exemplo, os Estados Unidos e o discurso que vai sendo construído de deslegitimação, a eleição americana de 2020 é um outro caso. É um outro caso para estudar, gente. É um outro caso para estudar, porque não tem como não falar, mas o Trump, né, convocou pelo Twitter dele, o Twitter do Trump, gente, está no livro isso, ele tem mais de 80 milhões de seguidores. Ele é mais seguido no Twitter do que o Papa Francisco. Tá? Então, o que eu falo, e aí, tomara que o Helenilton compre o meu livro e a gente possa debater depois sobre o discurso de ódio, viu, Helenilton? De boa, viu? Sem estresse, tá? Mas ele utiliza o discurso permanente na disputa política com o estilo de ódio como uma forma de governar os Estados Unidos, né? E, gente, não estou dizendo aqui nada que vocês não entrem no Twitter do Obama, do Trump, e esteja lá, né? Ele chama Obama de todos os nomes possíveis, gente. Ele chamou a Hillary de ladra, né, de todos os palavrões que é difícil até de falar aqui. Então, ele usa o Twitter permanentemente como uma estratégia para manter a sua atenção.
E isso tem sido uma estratégia não só nos Estados Unidos, como no Brasil, na Europa e outros lugares. E, Marcos, uma coisa assim fenomenal, porque por isso que eu digo, os Estados Unidos é um caso a ser estudado em 2020. O Trump convocou os seus eleitores a votar 2 vezes pelo correio. Ou seja, ele instigou os eleitores, os apoiadores, a cometer um crime. Casualmente, no Brasil, com a urna eletrônica, nós não teremos esse problema, né? Felizmente, né? Então, nós não teremos como votar 2 vezes, né? Até porque em 2022, espero eu, nós já tenhamos passado por essa pandemia, estejamos todos bem, né? E conseguimos votar na urna eletrônica, né? Com a biometria, com a identificação biométrica. Mas é um debate que a gente vai precisar fazer em 2021, viu, Fernanda? A gente não pode acabar domingo agora sobre as eleições. A gente precisa fazer esse debate porque ele não encerra na apuração do resultado, né? Ele não encerra ali, né? Então, gente, vamos ter cuidado com o que a gente... Eu queria só ter... Não sei se tem mais alguma coisa aí, Fernanda, daí a gente já pode encaminhar, se quiser. O que eu queria falar é bem nesse sentido da reflexão sobre a manipulação, porque é comum que se observe algumas fake news apenas na ponta do iceberg. E paralelo, talvez até mais grave, são outras iniciativas que têm aparentemente a busca pela democracia, né? Meu voto de protesto. As pessoas que estão dizendo para que eu, como protesto, não vote, será que se beneficiam mais se eu votar e auxiliar, participar da escolha, ou com a minha abstenção e aí também delegar para os outros participarem da escolha? Este é um aspecto que é de suma importância e que as pessoas acabam não fazendo essa leitura, né? Quando existem movimentos dizendo não vote, mas a pessoa que está dizendo não vai votar, ela quer me auxiliar a protestar, ou existem beneficiários com a minha abstenção? Infelizmente, talvez coincidentemente, isso não é pauta do senso comum em grandes grupos, porque fortalecem as decisões centralizadas. Que aí vai meio de encontro com o que nós já falamos em alguns momentos informalmente sobre a obrigatoriedade do voto. Infelizmente, nós não temos maturidade sobre os reflexos, o impacto dessa escolha, o poder do voto individual, sim. Né? Todos os votos têm o mesmo valor. Eu preciso exercitar este direito de votar. E também um ponto que é importante, eu sou a do hacker, né? Eu sou a das tecnologias, o pessoal que convive mais já está acostumado, mas esta informação, esta propagação que agora oficializado, ontem um grupo de hackers assumiu que efetivamente fez ataques ao TSE e a outros órgãos públicos como protesto ideológico, né? Questões ideológicas contra o governo. Será que não chegou o momento de todos conhecer um pouquinho mais do que realmente pode acontecer, o que não pode? Se as pessoas soubessem esse fluxo de voto aqui em Caxias, dentro de uma urna fica protegida a minha escolha, ela é apurada ali, ela vai para o TRE, lá no TSE o que acontece é simplesmente uma soma de votos. Isso não empoderaria mais as pessoas do que talvez tanto tempo de propaganda política? Veja que estou largando de novo aí. Mas, Fernanda, aí eu vou te devolver a pergunta. O que chamou mais a atenção de vocês? Esse vídeo, se vocês recebessem no WhatsApp de vocês, um vídeo de 2 minutos, vocês acreditariam ou não? Faz um joinha ou não? Sim ou não? O pessoal está com a câmera desligada. Porque é aquilo. O que eu falei um pouco no livro... Não? Sério? Vocês viram a zona na primeira vez que olhou o vídeo? Ninguém viu a zona na primeira vez. Ninguém viu o número da zona. Ele estava comparando um boletim de urna com uma sessão com um número igual, mas de zonas eleitorais diferentes. Ou seja,
nós caímos na mágica. E é a mesma estratégia da mágica que nos atrai. A gente quer saber onde é que está o erro, mas a gente fica impactado e cego. Porque a gente acaba não vendo o essencial. Né? Então, sim, o Jonathan iria assistir várias e várias vezes, porque ele é muito desconfiado. Porque, assim, claro que eu não traria um vídeo aqui, ou traria, né, também. Estou dizendo aqui que é impossível uma fraude, mas, assim, a nossa tese, assim, a fraude é tão difícil e tão que tem que ser tão elaborada, que tem que ter a participação de tanta gente, que ela se torna eu não quero usar a palavra impossível, quero usar um sinônimo, mas ela se torna muito inviável. difícil de alguém pagar para fazer, entendeu? Porque numa eleição para prefeito, todos os sistemas são feitos para cada município. Então, teria que ter a participação dos servidores do programa desenvolvido pelos servidores do TCE. Teria que ter a participação dos servidores dos TREs e das zonas eleitorais, ou seja, teria que ter muito corrupto na justiça eleitoral. E alguém ia entregar, algum dia ia aparecer. Então, se nós não sofremos nenhum ataque de corrupção em 22 anos da urna eletrônica, né, 24 anos da urna eletrônica, foi porque nós temos servidores públicos com estabilidade, que podem dizer não, né? Então, é um serviço público, não é privado, não é do executivo, como é em outros países. O Brasil já viveu experiências do poder executivo organizar a eleição. E nós não vamos longe, não precisa passar do Mampituba para contar essa história, né, gente? Aqui no Rio Grande do Sul, morto votava, né, gente? Teve governador que se reelegeu 5 vezes e era 99% de presença nas sessões eleitorais. Então, assim, não precisamos falar dos outros, vamos falar da gente. Então, quando o executivo é o gestor, na França nos Estados Unidos dela mas no Brasil, felizmente, nós temos um órgão autônomo e que tem as suas dificuldades, que tem a sua oxigenação, né? Não sei se você sabe, mas o TSE tem membros da advocacia. Nós temos ministros do TSE que são advogados. Nós temos membros, desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral que são advogados e cumprem um mandato. Ou seja, ela é oxigenada, a corte é alterada permanentemente. Então, isso, de certa forma, é uma barreira, né? Mas eu queria entrar numa canelada que me deram aí no chat. Posso, Fernanda? 2. Bem rapidinho. Jackson, agora eu tenho que falar bem do Trump, tá, Jackson? É aquela hora do Trump. Cadê o Jackson? Tá ali, né? Eu vou falar bem do Trump, tá, Jackson? Se prepara aí. Marcos, segura a cadeira aí, porque senão tu pode cair. O Trump, assim como outros presidentes de outros países também, teve twitters deletados. Vocês lembram disso? Sabem disso, né? Twitter homofóbico, agressivo, com discurso de ódio. Quem deletou procurou uma corte para dizer, olha, o senhor Trump falou algo que não acho que é correto. Eu quero que o senhor retire com o seu poder jurisdicional esse Twitter do Trump. Alguém acha que foi assim que se retiraram o Twitter do Trump? Não. Foi alguém no Twitter. Ou seja, vejam, nós temos um poder moderador sem a interferência do Estado que define o que eu ou o que vocês podem publicar na rede. Estranho isso, né? Quem fez a pergunta foi o Jackson, né? Quem seria o órgão regulador? No projeto que nós temos hoje, que passou no Senado e que está na Câmara, aumenta o poder regulador dos órgãos de mídia social. Ou seja, eles terão mais poder com os projetos de lei do que, claro, o juiz também vai continuar podendo tirar conteúdo e tudo mais. Mas eu acho muito perigoso esse poder regulador, né? Então, nós temos que ter cuidado, porque daqui um pouquinho isso é um Twitter do Trump, mas pode ser a nossa
nossa postagem lá no Facebook. Ou seja, nós temos que ter cuidado, gente, porque até eu falei, né, no capítulo 3.5, na seção 3.5, eu falo muito dessa, e essa é um desafio que eu sempre coloco nas minhas falas, nas minhas palestras. O direito pode regular o cyberespaço? Vocês acham que sim ou que não? O direito pode regular o amor? O direito, até pouco tempo, não admitia nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo. Isso é uma verdade, isso é uma afirmação. As pessoas do mesmo sexo deixavam de se amar? Não, né? Então, cuidado, porque regular a emoção nem sempre é fácil, tá? Então, gente, acho que estamos terminando, né, Fernanda? Eu não quero passar aqui muito. Só pegar teu gancho deixar... aí dessa informação que tu trouxeste, Edson, sobre a regulação, né, dos operadores, dos provedores, na Facebook, Twitter. Se, por um lado, eles têm esta possibilidade, né, de deliberar sobre conteúdos, também existe, e aí quem trabalha com essa área sabe, pacificado na jurisprudência, que exatamente por conta disso, eles acabam não respondendo por indenizações. É dado uma espécie de prorrogação do exercício, né? E aí, como se nós pegássemos o nexo causal e estendêssemos, quando se trata de Facebook, de Twitter, de Instagram, o simples fato de ser utilizado como palco da fake news não traz para esta pessoa jurídica a responsabilidade automática de indenizar. Eles precisam ser cientificados e somente na inércia comprovada é que acabam tendo reflexos de reparação. Isso, se por um lado é meio que lógico, afinal de contas eles não conseguem impedir, e teria a questão de liberdade de expressão, né, restrições para quem utiliza, para o usuário. Por outro lado, é muito parecido com o que tu falavas lá no cartório, na segunda, não, na terça-feira, não sei agora quando nos vimos. Agora a gente não sabe mais que dia da semana tá. Faz 3 meses que eu tô assim. É ontem, por aí. Último dia que nós nos vimos sobre não existirem tantas ações na esfera penal tipificando como delito falar mal, falar uma mentira, falar uma inverdade. Então, na mesma linha, é importante, pelo exercício da liberdade, não punir diretamente, mas, por outro lado, flexibilizar a chegada até o bolso faz com que tenhamos um palco aberto para fake news, sabe? E isso digo até por trabalhar e atender aí os pentester, por trabalhar um pouco mais nessa área que está relacionada diretamente com a tecnologia, com levar para o público o tempo e o poder deixar a porta aberta para publicar algo que não é correto, sem que aconteça nada, faz com que aquele cálculo, né, da economia do conflito se potencialize. Vale muito a pena lançar a mentira ali, porque pode ser usado aquele espaço e só depois que alguém reclamar, se eu não fizer, é que eu receberei o impacto. Mas a pessoa ofendida de imediato tem reflexos na sua vida. Vejam que é desproporcional o caminhar do direito. E aí a gente pega o link, né? Os alunos, depois, quando a gente voltar, olhem a velocidade da sociedade e do fato versus o direito. Fernanda, tem uma parte no livro, eu acho que o pessoal nem vai comprar o livro, já vai estar sabendo tudo que tem no livro, né? E que é bem isso que tu falaste, né? Na verdade, eu concluo aquela sessão do direito dizendo o seguinte: nós já temos instrumentos na legislação que permitem coibir certas práticas, mesmo garantindo a liberdade de expressão. Então, hoje, se vocês querem uma dica, vocês não publiquem nada contra o Felipe Neto. Tá? É a pessoa, hoje, no Brasil, que
para combater as fake news e o discurso de ódio contra ele. Porque ou ele fazia isso ou ele era destruído, né? Então, ele já ganhou vários e vários processos. E no direito eleitoral, Fernanda, eu trago no livro um voto vista do ministro Alexandre de Moraes, num processo que se discutia, desculpa o tecniquez aqui, o eleitoralês, né? Mas na justiça, no direito eleitoral existe um princípio da intervenção do Poder Judiciário Eleitoral durante as eleições. Fora do período eleitoral, inclusive isso consta numa resolução, a jurisdição se encerra. Isso não foi observado para retirar do ar uma fake news contra a Marina Silva. Está chovendo lá na casa da Fernanda, e do Rodimar também. E aqui está caindo no temporal. Um vamos carro lá. aberto. Fiquei lá, Fernanda, vai. Te cuida, tá? Então, assim, não foi utilizado num processo, eu cito os dois processos, tá? De uma fake news contra a Marina Silva, que foi retirada em maio de 2018, porque com a tese de que ela ofendia a uma pessoa pública, sabidamente candidata, todo aquele fundamento. No entanto, passadas as eleições, um processo similar de uma fake news claríssima, inclusive contra o próprio TSE, se utilizou a tese de que não, encerrado o período eleitoral, encerra a nossa capacidade jurisdicional para intervir. E aí o ministro Alexandre de Moraes, de uma forma extremamente corajosa e antevendo já a sua atuação no inquérito das fake news do próprio Supremo Tribunal Federal, ele discute isso no TSE em relação, inclusive, à ponderação dos princípios da liberdade de expressão e defesa da honra. Não sabemos, acho que o pessoal já passou não sei se já passou pela fase da discussão dos princípios, acho que ainda não. Mas a gente sabe que não existe hierarquia entre princípios. Começou hoje? Então, assim, gente, quando a professora botar na prova lá, pergunta, existe hierarquia entre os princípios? Não, tá? Princípio não tem hierarquia. Então, nós temos o princípio da liberdade de expressão, mas temos também o direito à defesa da honra. Então, o ministro Alexandre de Moraes faz um voto de vista muito interessante, que ele questiona se no âmbito eleitoral, no qual a crítica ela pode ser mais ácida, vamos combinar, né? Quem está querendo ser prefeito da cidade tem que suportar a crítica, né? Tem que aguentar ser chamado de incompetente, de incapaz, que não é bom para o país, né? Tem absolutamente caracterizada como de injúria, difamação, né? Desqualificação, uma coisa assim. Se na esfera eleitoral a gente já diz que isso é irregular, que é ofensa à honra, por que outro magistrado, eu teria que buscar outra jurisdição para dizer a mesma coisa? E aí no livro vocês vão ver, eu cito 3 ou 4 casos de injúria, de calúnias, assim, de coisas absurdas que falam na internet, e que eu consultei em 2019 e elas voltam para a internet. Né? Então, nós precisamos construir, eu acho que a Fernanda tem esse papel ali de professora, no direito também, que a internet é meio. Nós precisamos resgatar todos aquelas discussões sobre calúnia, sobre difamação, sobre injúria, e aplicar no meio digital. Acho que já tem advogados que têm trabalhado nessa questão, né? Por exemplo, uma coisa que eu estudei antes desse boom aí da internet era o tipo penal de incentivo, desculpe que eu já passei um pouco dessa fase, mas assim, incentivar o suicídio, né? Tem um tipo penal lá, o Rodimar me socorre aí, é o artigo 200 e pouco, né? Na internet isso hoje é muito mais comum, gente. É muito mais comum. Uma discussão na internet pode levar ao suicídio de alguém, ou seja, eu estou induzindo, a indução ao suicídio, ela é muito mais viável pela internet do que pessoalmente. Não é? Então, deixar esses recados para vocês, o livro está à disposição lá
na Paixão Editores, no site, está à disposição também no site da Amazon. Quem é de Caxias do Sul, é só me buscar lá nas redes sociais, a gente marca o encontro, autografe, faça a dedicatória e vamos discutir esse assunto no ano que vem, não só em época de eleição, porque isso mexe com a nossa vida, em todos os dias. Obrigado, Fernando. Obrigado, Rudimar. Obrigado, Marcos. Helenilton, vamos fazer um debate esses dias aí, porque nós precisamos discutir muito esse assunto do discurso de ódio, tá, guri? Um abração para ti. Obrigado pelas contribuições aí. Pena que é rápido demais isso, né? Poderia demorar mais um pouquinho. A gente teria muito mais coisa para falar ainda. Olha, infelizmente, né, nós perdemos um gênio hoje, né? Que é o Maradona. Eu queria ter falado no início, também esquecendo. E aí foi desmarcada a rodada, jogo. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. A hora que vocês quiserem me parar, aí vocês digam, chega, vai dormir e a gente para, não tem problema, gente. Estou à disposição de vocês, tá? Fala, Fernanda. Fernanda vai falar, senão... Penso que só para finalizar, Tá. uma mensagem importante é que quando se fala em fraude de eleições, o grande carro-chefe de fake news neste momento, prévio ao segundo turno, tem vínculo com fraudes, né? Para desqualificar a credibilidade do processo, do pleito eleitoral. Então, que quem está aqui, e aí fica, né, para os alunos principalmente, que tenham sempre aquele olhar. Estamos falando de urna, de processos, de sistema, de pessoas. Eu não posso unificar tudo em um mesmo momento, que tem caminhos diferentes, são coisas diferentes, né? A gente não pode comparar ou dizer que existiu fraude porque um mesário não fez tal coisa, porque a urna não é confiável em razão de existir, de ter faltado luz numa determinada cidade, né, Jonathan? E assim sucessivamente, que não façamos esta confusão. Parte se desqualifica através desta identificação, né? Fraudou como? Fraudou por quê? E aí apontar e conhecer cada um destes pilares. E como é importante, Edson, que esta semana, estes últimos dias, todo mundo se empenhe em informar, né? Quer fazer algo democrático, informe algo bom do seu candidato, a verdade. Se não tem nada de bom para falar do outro, deixa o outro de lado, fala o que tem de bom do seu, seja ele qual for. Aí nós começamos a efetivamente fazer o algoritmo também reproduzir o que será essa corrente do bem aí, né? Então, de minha parte é isso, além de, claro, agradecer a participação, mais uma vez, ao nosso presidente por viabilizar um encontro tão nobre com alguém que vive todos os dias e que talvez nós, normais do dia a dia, não pudéssemos ter se não fosse através da OAB. Muito obrigada. Certo, obrigado, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, Edson, por trazer essa luz, né, e nos auxiliar aí no aperfeiçoamento do direito. Acho, Edson, que é bem como tu colocaste no início, que a democracia ela se faz dentro de uma construção, né? Uma construção que vem desde lá dos gregos e ela vem se aperfeiçoando e ainda acho que ainda não chegou num ponto, no entendimento aí de que toda a sociedade, do sentido de que ela tem que permanecer para o bem de todos, né? E aí acaba tendo ataques. Acho que esses ataques, na verdade, o que vai sempre mudando em cima do discurso de ódio são os meios, né? Se agora o meio é a internet, são os memes, tá? Outros tempos eram outras coisas. Me lembro, tem aquela história do protocolo dos sábios de Sião, que é bem retratado até num livro, excelente livro do Humberto Eco, do Cemitério de Praga, se não me engano, que ele fala que o protocolo dos sábios de Sião foi um documento falso, né, que foram criados lá na Revolução de 17 dos russos, que era um documento contra os comunistas. Mas na época ali se verificou que aquele documento era falso, tal, e ele não teve muito efeito para barrar a Revolução Comunista na Rússia. Mas daí, anos depois, né, o Hitler, então,
resgata aquele documento e usa, e aí passa a ter toda aquela o Holocausto ali em relação aos judeus em cima de um documento falso, né? E surge aquela máxima, uma mentira que seu remédio repete tantas vezes acaba se tornando verdade. E isso hoje a gente vê, esse mesmo procedimento, ele acaba retornando hoje de uma outra forma, com outro mecanismo. E também acho que daí tu fizeste bem a perfeita colocação, que é a forma, então, de nós combatermos isso, né? Que a forma, ela é a forma de tu olhar as pessoas de uma forma mais humana, com mais amor, né? E aí, em cima disso, tu verificar. E já trazendo, então, para a nossa eleição de domingo, acho que o importante não é se os candidatos se são de esquerda ou de direita, né? Cada um faz a escolha em cima, são 2 projetos distintos, 2 candidatos com experiência, com competência e com projetos distintos e muito claros. Mas cabe a cada um fazer a separação do que é a crítica política em cima do projeto que cada um apresenta e o que é a crítica pessoal em cima da honra, em cima da família dos candidatos, né, em cima da pessoa. Acho que isso que não pode prevalecer. Eu acho que esse que é o principal espírito que a gente deve tirar desse encontro de hoje, de outros que a gente já teve também, é que o eleitor deve se informar. Existe um sistema que ele é seguro, né, que está sujeito aí a todo tipo de verificação. Nós temos a Justiça Eleitoral extremamente competente, servidores extremamente preparados, e nós devemos confiar. E quem não confiar no sistema, então, deve vir buscar as informações. Acho que esse é o grande, vamos dizer assim, pensamento que se pode tirar para hoje, né? Muito obrigado, então, mais uma vez, Edson, por essa tua participação aqui na Ordem. Tá? Muito obrigado, Fernanda, e em teu nome já agradeço aí todo o trabalho aí que vocês da comissão têm feito, né? Isso nos orgulha muito, aí nos traz muito, mostra aí para a advocacia aí o que a gente tem feito e o que está fazendo, e acaba beneficiando toda a sociedade, né? Que acaba podendo aproveitar e se aperfeiçoar nessas questões que elas são mais específicas. Meu agradecimento a todos que nos prestigiaram aqui pelo Zoom e também pelo Facebook. Tá? Na segunda-feira a gente tem um outro evento aí que é da Comissão de Direito Sistêmico. Também já convido a todos, as informações estão aí nas nossas redes sociais. Tá? E uma boa noite de chuva, de temporal aí para todo mundo. Tá? Um abraço. Obrigado, Rudimar. Um abraço para todos e até a próxima presencial. Vamos ver se a gente consegue fazer uma presencial dessa. Uma boa noite a todos os meus alunos. Voltamos para a nossa outra sala, que temos aula ainda até às 22 horas. Vamos Meu seguir Deus com o papo. do céu. Um abraço, Fernanda. Tudo de bom, gente. Um abraço. Até mais. Um abraço. Boa noite. Tchau.